sobre esse empate diante do Vasco e a expectativa já para uma semana decisiva. Afinal de contas, o Grêmio tem agora a decisão do Campeonato Gaúcho pela frente. Luciano Rola, Grêmio, Rádio Ombro. Luciano, tecnicamente o jogo não foi tão bom, mas as melhores oportunidades, mais uma vez, foram do Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Mais uma vez só faltou o gol. Minha equipe durante os 90 minutos pressionou, buscou o gol, teve as oportunidades, não damos praticamente chances ao nosso adversário, mas infelizmente a gente não teve um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar e conseguir o gol. E é lógico que nós temos uma semana decisiva, mas a gente vai de jogo a jogo. Hoje era o jogo pelo Brasileiro, enfrentamos até ontem o Vasco, que era o líder do campeonato, mesmo com 3, 4 jogadores que não jogaram hoje, a equipe se apresentou bem. E aquilo que eu falei, buscamos o resultado. Infelizmente a gente não conseguiu e a partir da manhã a gente já pensa em mais uma decisão na quarta-feira. Renato, boa noite. Gostaria de perguntar, pedir a sua avaliação do Grêmio hoje, mais um quarto empate seguido, na semana de um jogo decisivo, mas o time bastante mexido. O que você acha que foi determinante para esse resultado e como já projetar a final do Gauchão, Renato? Obrigado. Edson Viana, TV Globo. Não, Edson, aquilo que eu falei, minha equipe mesmo com 3, 4 jogadores não estando presente, a minha equipe enfrenta todo mundo de igual para igual em qualquer lugar, a gente respeita, até onde o Vasco era o líder do campeonato, vinha de 3 vitórias, tem feito uma belíssima campanha, e mesmo assim a gente chegou em São Januário e estivemos melhores do que o adversário, tivemos as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo. O que faltou para a gente, que eu falei, foi a tranquilidade na hora de concluir, na hora do último passe. Mas eu fiquei satisfeito. É o quarto empate, mas não tem problema. A tabela para o Grêmio no início do campeonato não foi tão boa assim. Foram jogos duríssimos. Você vê que hoje nós já pegamos o terceiro, o Carioca, pela frente. E fizemos já 3 jogos fora de casa. Sem problema. Daqui a pouco a gente tem agora o estadual, as 2 finais pelo campeonato estadual. Depois a gente retoma o campeonato brasileiro. Importante que eu estou satisfeito com o meu grupo vem jogando bem, praticamente todos os jogos, diferente de quem entra em campo. E acreditar que está aí o Campeonato Brasileiro, a gente tá vendo aí que não tem nenhum bicho papão e a gente tem que acreditar desde já que o Grêmio tem condições de brigar pelo título, sim. Renato, bom, é mais um empate no campeonato, segue invicto, mas é mais um empate. Tá faltando ambição para o time do Grêmio na hora de chutar, porque tá chegando perto da área e em alguns momentos os jogadores optam pelo passe do que arriscar chutar. E sobre o Jean-Pierre, ele tá com algum problema, porque ele vem saindo aí nos últimos jogos, praticamente em todos eles. André Silva aqui da Gaúcha. Olha, André, o que eu falei, um pouquinho mais de tranquilidade no último passe, um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar. Muitas vezes a gente tem chance de finalizar, a gente não finaliza, procura o companheiro. Mas pelo menos eu fico feliz porque a gente está criando. A gente está criando as oportunidades. Como falei ontem mesmo, até ontem o Vasco era o líder do campeonato, 3 jogos, 3 vitórias, então não é nada fácil enfrentar a equipe do Vasco aqui. E o Grêmio enfrentou de igual para igual e, pelo menos na minha opinião, nós estivemos melhor que o nosso adversário. Tivemos melhores oportunidades. Quanto ao Jean, eu estou tendo todo o cuidado com ele, tenho conversado com ele devido ao problema dele. E ele ficou alguns dias sem treinar no momento que ele teve no início do problema dele de família. Então estou tendo todo o cuidado com ele para que ele não sofra nenhum tipo de lesão. É um jogador que vem jogando também todos os jogos de lá para cá. E quarta-feira também a gente tem mais uma decisão. E o Grêmio tem um plantel rico em todos os sentidos. Então tem que rodar os jogadores, não adianta querer que somente um jogador jogue toda hora os 90 minutos, que daqui a pouco esse jogador pode sofrer uma lesão. Até porque temos grandes jogadores também no banco que podem entrar e suprir a ausência de qualquer jogador que esteja jogando. Então essa é a minha preocupação com o Jean, o problema particular dele, que graças a Deus vem melhorando a cada dia. E por ele ter ficado também uns dias sem ter treinado, e além do mais ele está voltando de uma lesão muito séria, onde tirou ele durante 3, 4 meses do futebol. Renato, o Grêmio marcou 3 gols em 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do time, Diego Souza, com 9, está lesionado, e o vice-artilheiro é o PP com 3. Como tu tens trabalhado a parte ofensiva, o repertório ofensivo do teu time, e se os poucos gols nos últimos jogos te preocupam? Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba.
Não, Bruno, não me preocupa não, o Grêmio cria bastante, às vezes é a característica do jogador, tem jogadores que têm uma facilidade maior que o companheiro para fazer os gols, o Diego é um deles, então nós não temos assim jogadores no time que são goleadores. O importante é que o Grêmio está criando, o Grêmio fez 3 gols em 5 jogos, mas é o que eu falei, a tabela do Grêmio no início do campeonato não foi nada fácil, fizemos 3 jogos fora de casa também, o Grêmio está com 7 pontos. O líder do campeonato tem 5 pontos na nossa frente, tem muita coisa ainda para acontecer, eu tenho certeza que esse grupo do Grêmio vai brigar pelo título, e esse é o nosso objetivo. Então o importante é você não perder fora de casa. Aí o Grêmio teve 4 empates, mas o Grêmio empatou mais uma. Mas o Grêmio joga para ganhar, e você vai ver o scout de todos os jogos, o Grêmio teve mais oportunidades que os nossos adversários. Então isso é mais uma prova que o Grêmio busca a vitória, só que infelizmente nem sempre ela vem. Oi, Renato, ainda em cima do ataque do Grêmio, o quanto o Diego Souza fez falta hoje, o quanto ele fará falta nos próximos jogos e o que te ofereceu de diferente hoje o Isaac, porque ele deve ser opção mais uma vez nas próximas partidas. Você tem previsão de quando o Diego Souza volta? E o Vitor Ferraz, você já conta para quarta-feira? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Bruno, as coisas que acontecem, eu sei o que está acontecendo, eu sei com quem eu vou poder jogar quarta-feira ou não, mas é lógico que o Diego faz falta, até pelo que ele vinha jogando, pelos gols que ele vinha fazendo, mas infelizmente ele machucou, e é um jogador mais de área, é um jogador mais de choque, de cabeceio, enquanto que o Isaac é um jogador que roda mais, que se movimenta mais. Então são características diferentes, mas o Isaac também vem nos ajudando, vem jogando bem. E quanto ao Vitor, é aquilo que eu falei, é um jogador que está voltando de lesão, e amanhã eu vou voltar a conversar com ele, e a partir de amanhã eu já começo a definir a equipe que vai enfrentar a equipe do Caxias pela final do Campeonato Estadual. Renato, você tem feito mudanças semelhantes nos últimos jogos, invariavelmente muda a entrada do Thiago Neves e do Tassiano e sempre a saída do Jean-Pierre. Que resultado você tem visto disso? Porque a crítica entende que o time do Grêmio tem perdido qualidade ou perdido intensidade nas etapas complementares. Você acha que está relacionado a isso? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Eu tenho um grupo de jogadores e são jogadores de uma qualidade muito grande. Então, se tiver que jogar sempre com 11 jogadores, não vou pedir para a diretoria não contratar mais ninguém. Eu preciso rodar, eu preciso ver, sentir o que está acontecendo dentro do campo e procuro mudar. Eu acabei de explicar o porquê que o Jean tem saído. No banco tem grandes jogadores também, então a gente procura mudar às vezes, o gol não estava saindo, a gente procurei mudar, principalmente com o Tassiano e o Thiago Neves, que são jogadores mais ofensivos no caso que o Jean, mais uma prova disso em busca do gol. Então a gente procura mudar, a gente procura sempre o melhor para o grupo, independente de quem vai sair, quem vai começar a partida. O grupo do Grêmio é um grupo muito rico, então se eu tenho as opções no banco, no momento que a gente não está fazendo gol, eu tento mudar alguma coisa para a gente tentar a vitória. Renato, gostaria que você falasse sobre a entrada do Thiago Neves no jogo. Qual era a sua ideia, por que da entrada do Thiago Neves e o que é que ele entregou? Qual foi a produção dele para a equipe no jogo de hoje? Rodrigo Aliardi, Rádio Galera. Rodrigo, o Thiago Neves é um jogador que precisa jogar para buscar o ritmo do jogo. O Thiago Neves é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele provou isso por onde ele passou. Se eu não botar para jogar, como é que a gente vai saber quais são as condições do Thiago Neves? O Thiago Neves é um jogador inteligente, um jogador que pode deixar o companheiro na cara do gol a qualquer momento, e um jogador que entra muito na área e faz muitos gols. Agora, precisa jogar. Só não boto ele de cara ainda, porque ele está 5 meses sem jogar. É um jogador que está buscando o ritmo de jogo dele, é um jogador que está buscando o espaço dele, como qualquer outro jogador do grupo do Grêmio. Agora, se eu tenho um Thiago Neves no banco, se eu não usar o Thiago Neves, então é melhor mandar ele embora, né? Então é por isso, por essas características todas do Thiago Neves, é que ele entrou na partida de novo hoje. Renato, é pelo menos a segunda entrevista coletiva que eu te pergunto sobre a contratação de um centroavante. Mas é que, de novo, o Grêmio deu sinais de que sente falta de um centroavante. Qual é a notícia que tu tem da diretoria, da chegada de um centroavante, se isso está próximo ou não? E quais as tuas perspectivas de utilização do Fabrício, que estava no banco hoje? Jeremias Werneck, do UOL. Olha, Jeremias, o atacante a gente está buscando.
A gente está trabalhando e trabalhando muito. É que a gente não fala para vocês, mas a gente está conversando, está trocando ideias, não só dentro do Grêmio, com outros clubes, mas não é fácil de encontrar esse jogador. E quando você encontra, você dá uma travada nas condições financeiras. Então, não é que o Grêmio não esteja se mexendo, não é que não esteja pedindo para a diretoria, para o Klaus, para o presidente. Eles estão atrás, estão tentando, estão conversando de manhã, de tarde, de noite. A qualquer momento a gente pode fechar com esse jogador. Então, uma que é difícil de encontrar esse jogador. Mas mesmo assim a gente está tentando, está buscando. A gente sabe que a gente precisa de um jogador. E eu tenho muitos garotos no grupo. Não adianta você começar a transferir a responsabilidade somente para todos os garotos numa hora dessa. Então, com calma, a gente vai achar esse jogador. E se não trouxer, a gente vai ter sempre esse problema no momento que principalmente o Diego não joga. Mas é aquilo que eu falei, não é o problema que a gente não está se mexendo. A gente está buscando, está tentando. Não está nada fácil. Eu pensei que eu ia ter uma notícia essa semana, não deu, mas estamos buscando. Quem sabe a gente possa ter uma notícia boa aí entre segunda e terça-feira. Parados nós não estamos, a gente está tentando. Renato, boa noite. O que ficou de lição das duas partidas anteriores contra o Caxias para não repetir nas partidas que vêm agora para a final do Gauchão? Tomás Rames, GE. Globo. Tomás, as partidas do Caxias foi um pouco mais feliz que a gente. O Caxias estava treinando há muito mais tempo. Sempre tem esse problema na volta das férias, onde os jogadores, as equipes do interior estão treinando há muito mais tempo, estão fazendo jogos amistosos, estão com muito mais ritmo. Mas agora a história é diferente. Agora são 2 jogos, o Grêmio chegou. E o Grêmio, quando chega, ele é forte. A gente vai ter o mesmo respeito pelo Caxias como a gente teve nas outras partidas, mas agora pode ter certeza que a história vai ser bem diferente. Agora a minha equipe está com ritmo de jogo, a minha equipe está jogada. E são 2 jogos. E aí a gente vai medir forças. E nesses 180 minutos, a gente vai ver quem vai ter mais poder agora. Antes, o Caxias tinha essa vantagem. Agora, o Grêmio está jogado. E agora a gente vai medir essas forças. Renato, hoje o Grêmio poupou apenas Jeromel e Vanderlei do jogo. Entrou praticamente com o time titular. A ideia é essa, sempre manter o que tem de melhor no Brasileirão também. Mário Godoy, da Rádio Pascoal. Nós tivemos também, infelizmente, a lesão do Maicon e do próprio Diego. Mas é aquilo que eu falo, é só vocês verem aí as outras equipes também estão procurando mexer. Ninguém aguenta. Os jogadores são seres humanos. Muita gente pode estar falando, mas eles ficaram 4, 5 meses sem jogar. Mas é exatamente por isso. Você ficou 4, 5 meses sem jogar, as dores musculares elas aparecem. É um jogo a cada 3 dias. Então, se você não mudar, não descansar de vez em quando algum jogador, você vai perder esse jogador. Uma coisa é vocês comentarem e acharem, que eu respeito a opinião de todos vocês, acharem, por que não joga o time principal, por que não joga toda hora o mesmo time, por que não joga... Porque nós, profissionais aqui dentro do clube, a gente tem que pensar. Eu falo com o fisiologista, falo com o departamento médico, falo com o preparador físico, a gente troca ideia. Não é que a gente não queira colocar, tem horas que a gente tem que fazer, a gente faz os exames, tem o exame de secar, que a gente sabe que se o jogador entrar em campo ele pode ter uma lesão. Só não é no Grêmio só não, isso é em todos os clubes. Que bom seria se toda hora pudesse jogar toda hora os 11 jogadores. Não é assim, até porque o Grêmio, volta a repetir, o Grêmio tem um grupo rico. Quem sabe mais 2 jogadores para a gente completar o nosso grupo, para a gente brigar bonito pelo Campeonato Brasileiro. A intenção é essa. Então, no momento que você tem um jogador, o próprio Diego, por que o Diego não enfrentou o Ceará em Fortaleza? Não levamos ele, viagem longa, estava com dores musculares, estourou. Então, as pessoas têm que começar a pensar de uma maneira diferente. Quando um treinador, eu falo por mim, quando ele fica poupando algum jogador, ninguém poupa o jogador porque o jogador não quer jogar. Muitas vezes o jogador quer jogar, mas ele não tem condições físicas. É o cansaço, viagem, cada 3 dias você tem que entrar em campo. Então é preferível, às vezes, você botar um jogador que está descansado, que vai correr, que vai ajudar, do que botar um jogador que quer jogar, quer ajudar, mas está cansado. Não vai aguentar. E o risco de uma lesão é muito grande.
Então, todos os anos a gente vê, por que não joga o time principal? O Grêmio não gosta do Campeonato Brasileiro. Quantas vezes eu preciso falar para vocês que a gente briga para ser campeão brasileiro? Nós vamos brigar pelo título, sim. Agora, não pode a cada rodada, por que não jogou o time principal, por que isso, por que aquilo. Eu sou pago para trabalhar e para pensar. Eu sei o que eu estou fazendo. Até porque nos anos anteriores, sob o meu comando, o Grêmio disputou a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Grêmio chegou em todas. Ganhamos a Copa do Brasil, teve o ano de 2016. No ano seguinte nós ganhamos a Copa Libertadores, mesmo assim por pontos de jogadores. E nos últimos 2, 3 anos o Grêmio chegou, mesmo disputando 3 competições, em 4º lugar. Rodando o grupo. Então, não temos somente o Campeonato Brasileiro. Não temos somente. Nós temos já mais 2 competições pela frente, que são duríssimas. E essa semana nós temos a disputa do Campeonato Estadual. E a cada jogo é uma decisão. Então eu tenho que rodar o grupo. 15 jogos invicto. E hoje é o 15º jogo do Grêmio invicto do ano. Tá ruim? Bom, se estiver ruim, aí me desculpe. Valeu? Um abraço a todos. Um abraço a todos.